o Vasco continua ativo no mercado da bola de 2026 e tem interesse na contratação do volante Pierre, que joga no Fortaleza e que inclusive foi um dos destaques da equipe nessa temporada. Você, torcedor vascaíno, conhece o volante Pierre ou não? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o Ryan mais uma vez vem sendo monitorado por diversos clubes do futebol europeu. E o Zenit da Rússia fez uma proposta de 200 milhões de reais pela contratação do atacante cruzmaltino e o Vasco recusou. O Vasco quer cerca de 327 milhões de reais para vender a sua joia. E inclusive o Zenit da Rússia está preparando uma nova proposta pela contratação do atacante cruzmaltino. Você, torcedor vascaíno, venderia o Ryan por qual valor? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o diretor de futebol do Vasco da Gama, o português Admar Lopes, já mapeou todas as necessidades do Vasco para 2026 e você vai saber nesse vídeo. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 30 mil inscritos. Será que a gente consegue chegar até o final do ano? Dá aquela moral pra gente, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do Vasco da Gama para a próxima temporada. Até porque o Vasco precisa reforçar o seu elenco, tem algumas carências. Lembrando que as informações que ficam na tela, pessoal, não são minhas, são de jornalistas, beleza? Eu só repasso essa informação para você. Vamos lá, segundo informações do Cifute Brasil, o Vasco da Gama tem interesse na contratação de Pierre, volante de 23 anos de idade, um dos destaques do Fortaleza na quase manutenção da Série A. O Fortaleza quase permaneceu na Série A, onde teve aquela subida impressionante, mas não conseguiu e foi rebaixado. E o PR foi um dos destaques do Fortaleza nessa época. E aí tá aqui, joga tanto como primeiro homem de meio campo como segundo. Contribui muito com a saída e qualidade com a bola, além de margem de evolução, porque é um jogador novo. É um jogador de 23 anos de idade e que pode evoluir daqui pra frente. Tá aqui, ó. O Vasco da Gama tenta atravessar a Fortaleza. Vasco tem interesse em Pierre, jogador da Tombense, emprestado ao Fortaleza até o fim desta temporada. Apuramos que o Fortaleza dificulta o negócio por ter a opção de compra de 70% do passe no valor de 4 milhões de reais. Lembrando que o Fortaleza caiu para a Série B e acaba que o investimento deles acaba não sendo tão alto. Então o Vasco hoje ele tem muito mais condições de pagar isso do que o Fortaleza, né? Então o Fortaleza deve estar pensando nessa situação. O Vasco da Gama ele tenta atravessar esse negócio e pesa a favor do cruzmaltino o fato de que tanto o jogador quanto seus representantes, os empresários, veem com bons olhos sua vinda para o Gigante da Colina. Até porque, com todo respeito ao Fortaleza, mas o Vasco da Gama é um clube gigantesco no futebol brasileiro e qualquer um tem um sonho de jogar aqui no Vasco, né? Essa informação principal, pessoal, ela veio primeiro do Lucas Pedrosa, lá do SBT Rio, da Cazé TV, e a apuração foi dada pelo Léo da NT Vascaínos, tá? Então, informação super importante pro torcedor vascaíno saber de que o Vasco tem interesse na contratação do volante Pierre. Eu vi muita gente elogiando esse jogador, tá? Vi muita gente elogiando a contratação desse volante Pierre. Para você que não conhece ele, a gente vai trazer aqui mais informações para você. Jogador de 23 anos de idade, como eu falei, nasceu no Rio de Janeiro, inclusive, tem 1,81 de altura, joga como meia central, como volante e tudo mais. Ele tinha contrato, tem na verdade, né, com Fortaleza até o final do ano, até o dia 31/12 de 2025. O valor de mercado dele hoje é de 750 mil euros, que dá mais ou menos ali aquele valor que eu falei pra vocês de 4 milhões de reais, né? Joga como meia central, tá? E aí tá aqui, tem passagem pelo Figueirense, pelo Tombense, pelo Atlético Paranaense Sub-20, Guarani, Volta Redonda, que foi onde ele se destacou, e aí o Fortaleza contratou ele, né? E no Fortaleza ele acabou jogando bem, né? Ele acabou jogando bem, ele foi importante nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro, onde o Fortaleza quase permaneceu na Série A. Não aconteceu, mas o Pierre foi um jogador importante, né, para o Fortaleza. Então tá aqui, ó, ele fez 44 jogos nessa última temporada
com o Fortaleza, 0 gols, 4 assistências, 13 cartões amarelos, 3.465 minutos jogados, tá? Na outra temporada, 23 e 24, ele fez 35 jogos e foi na época que estava jogando a Série B, a Série C com volta redonda, tá? Então, importante, pessoal, um jogador que se destacou no Fortaleza e que pode vir para o Vasco da Gama. A gente pode dar uma olhada no histórico de lesões do jogador, não tem nenhuma lesão na carreira, então isso aqui é um fato importante, né? É um jogador que o Vasco pode contratar ele até de graça. Então, cara, não custa nada, né? Creio que seja melhor do que o Cocão, do que o Paulinho, né? De que outros jogadores que continuam no Vasco, o Gumora, Tietê, né? Enfim, importante, quero saber a sua opinião, o que você acha aí sobre esse Pierre, volante, meio-campista do Fortaleza, tá? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Tem torcedores do Fortaleza que me acompanham, se você for assistir esse vídeo aí, fala pra mim aí o que você acha sobre o volante Pierre. Deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, mudando de assunto, pessoal, e indo pro assunto Ryan. O Ryan, ultimamente, tem sido falado muito na mídia, até porque foi um jogador que se destacou no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil nesses últimos jogos, né, nesses últimos tempos. É uma joia do Vasco da Gama, pra mim, é uma das melhores, se não a melhor joia desses últimos anos do Vasco da Gama. E, cara, segundo informações do Léo do NT Vascaínos, o Zenit, pessoal, da Rússia, tá preparando uma nova proposta pelo Ryan. Vamos lá entender a situação, tá? O oligarca Alexander Medvedev não irá desistir de levar Ryan para o futebol russo, tá? Lembrando que esse cara aqui é o presidente, o dono do Zenit, tá? Apuramos que o mandatário se prepara para apresentar uma proposta que se aproximará ou igualará a pedida de 50 milhões de euros do Vasco da Gama. Irmão, isso aqui é muito dinheiro, galera. Isso aqui é muito dinheiro. É um dinheiro pro Vasco para ajudar muito a reestruturação do Vasco da Gama. De verdade mesmo, tá? É um dinheiro que seria muito importante e se o Vasco recusar ali 45 milhões de euros, 43, seja o que for, pra mim, errado. Pra mim, o Vasco tem que aceitar. Porque, gente, vamos lá, se a gente pensar somente no dinheiro, o Ryan entra pra jogar nessa próxima temporada, se Deus quiser, eu bater até na madeira e não vai acontecer. Mas vai que ele machuca. Meu irmão, acabou. O Vasco vai perder um dinheiro que era pra receber ali, que poderia mudar, pode mudar a história, a reestruturação do Vasco da Gama. Então, irmão, recebeu uma proposta próxima a 50 milhões de euros? Aceita. Alô, Pedrinho, alô, Admar Lopes, aceita. Claro, se o jogador quiser também. É muito dinheiro. Isso vai ajudar muito na reestruturação do Vasco da Gama, pagando dívida, contratando bons jogadores, e seja o que for. Por mais que o Ryan hoje é a peça mais importante do Vasco da Gama, mas a gente precisa de condições, de dinheiro para poder reestruturar o clube. E esse dinheiro de 50 milhões de euros, que dá 327 milhões de reais, é muito dinheiro. E aí, cara, pra mim eu venderia sem dúvida nenhuma. Se o Vasco recusar essa proposta, pra mim aí já é errado. Tá aqui. Outro ponto importante é que o Vasco da Gama respeita a vontade do jogador. Isso aqui é importante. E seus representantes, que buscam um plano de carreira onde o futebol russo não é a primeira opção. No entanto, se realmente a proposta de 50 milhões de euros chegar, será muito difícil recusar, tá? Então, é isso. Tem que ser muito difícil realmente, porque se chegar essa proposta, irmão, é vender na hora certa. E aí depende se o Ryan vai querer jogar no futebol russo. Eu não recomendo, né? Não acho que seria bom. A gente vê como que tá o Luiz Henrique lá do Botafogo, a gente vê como que tá o Gerson e tudo mais. Os jogadores acabam sumindo lá por conta desse conflito da Rússia e da Ucrânia, né? Acaba que eles não podem jogar a Champions League, campeonatos internacionais de fora, só o campeonato russo. E acaba não tendo visibilidade, né? Enfim, eu quero saber a sua opinião, torcedor, se você venderia o Ryan por 50 milhões de euros, dá cerca ali de 327 milhões de reais. Fala pra mim aqui nos comentários, beleza? E aí tá aqui, o Ryan, pessoal, tá aqui, ó. O Zenit, liderado pelo oligarca Alexander Medvedev, está preparando uma nova proposta para contratar o jogador Ryan, podendo chegar ou igualar a 50 milhões de euros, né? E vai ser muito difícil. O Vasco da Gama não vendeu o Ryan, não aceitar a proposta. Vamos lá, galera. O Vasco pode aceitar essa proposta, mas o Ryan pode não querer jogar lá no futebol russo. Isso é super normal.
A gente vê o que tá acontecendo com o Luiz Henrique, com o Gerson e tudo mais que foram jogar lá, tá? Então, é isso. Beleza? E aí tá aqui, no Globo Esporte, o Vasco da Gama recusa proposta de 200 milhões do Zenit por Ryan e aumenta a pedida. O atacante desperta interesse do time russo, que já fez 2 ofertas pelo jogador. O clube quer 50 milhões de euros, cerca de 327 milhões de reais, para liberar o jovem. O Vasco recusou uma proposta do Zenit por Ryan de 31 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais. A direção fez uma contraproposta, então o Vasco fez uma contraproposta aos russos e pediu 50 milhões de euros, cerca de 327 milhões de reais ao clube russo. O interesse do Zenit segue ativo. O Zenit é um dos clubes mais interessados em Ryan. O time russo, inclusive, já havia feito uma proposta antes pelo atacante. Destaque da temporada de 2025, o Vasco só venderá o jogador pelo preço que considera justo. A multa de Ryan é de 80 milhões de euros, que é cerca de 500 milhões de reais. Mas eu acho muito difícil o Vasco conseguir vender o Ryan por 80 milhões de euros. Então, 50 milhões de euros, gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E o Vasco, para mim, teria que aceitar, tá? A informação da proposta do Zenit foi publicada, primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Rio e também da Cazé TV, tá? Com cláusula de R$500 milhão, o Vasco se sente protegido para ouvir apenas as propostas que agradarem os cofres do clube financeiramente e o jogador. Não há mais receio de um clube chegar e pagar o valor à vista, até porque o Vasco, né, já renovou o contrato com o Ryan. Cara, o Ryan, ele pode mudar completamente o cenário do Vasco da Gama de crise, de situação financeira ruim e tudo mais. A real é essa, galera. Caindo nos cofres do Vasco hoje, 300 milhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. Pro Vasco contratar, pro Vasco voltar a disputar competições, títulos de competições internacionais e nacionais, pro Vasco da Gama pagar as suas dívidas. Irmão, 300 milhões de reais é muito dinheiro pro Vasco da Gama e vai ajudar muito se o Vasco conseguir vender o Ryan. Mas claro, o Vasco pode aceitar essa proposta do Zenit e o jogador não. E se o Ryan não quiser ir pro Zenit, beleza, a gente vai entender. Porque realmente, pensando fora do dinheiro, galera, o Ryan jogar lá não é bom. Não é bom. Lá não tem visibilidade nenhuma, a gente vê o que tá acontecendo com o Gerson, com o Luiz Henrique, e eu não sei como seria o Ryan lá. É claro que eu preferia ver o Ryan no Bayern de Munique, no Barcelona, no Real Madrid, mas o Zenit tá fazendo essa proposta, né? Tá preparando essa proposta, e se chegar no Vasco da Gama, provável que o Vasco aceite. E aí provável também que o Zenit vai fazer uma proposta de um salário altíssimo pro Ryan. E aí vai pesar se ele vai escolher ou não, né? Aí é outros 500. Então é importante essa informação para você saber. Mudando de assunto, pessoal, e falando sobre o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco da Gama, que fez um excelente trabalho no meio do ano, e a gente aguarda que ele faça um excelente trabalho também agora no início de 2026. Segundo informações do Atenção Vascaínos, as prioridades do Vasco para essa janela, pessoal, é contratar um goleiro reserva, até porque eu acho que o contrato do Fusato acaba final desse ano, e é um goleiro que chama gol, a gente já viu. O Vasco quer contratar 2 zagueiros, 2 volantes, um meio-campista para disputar a posição ali com o Felipe Coutinho, caso permaneça, e um centroavante para disputar ali posição também com Ryan, Verratti, todo mundo, tá? Informação dada pelo Atenção Vascaínos. Então o Vasco quer a contratação de um meia, um centroavante, 2 zagueiros, 2 volantes e um goleiro. Então quer dizer, o Vasco quer a contratação ali de 7 jogadores, né? É importante, porque o Vasco precisa reformular o seu elenco, né? Mandar jogadores embora e chegar novos jogadores para ver se o Vasco volta a competir títulos nacionais e internacionais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreve no canal que é muito importante. Tem muita gente que só assiste o vídeo e não deixa o seu like. Então, pô, deixa seu like aí,
se inscreve, ajuda a gente a chegar à marca de 30 mil inscritos, divulga nosso canal pro seu amigo vascaíno, seja o que for. Lembrando que aqui também tem produtos do Vasco da Gama, onde tem bola do Vasco, camisa do Vasco, tem camisa de treino igual essa, tem um monte de coisa, tem toalha do Vasco da Gama, tem copo térmico, tem garrafa térmica do Vasco, tem um monte de coisa. Então fica de olho aí, clica no link aqui, ó, tem vários produtos do Vasco da Gama, caso você queira, beleza? É isso. Tamo junto, daqui a pouco tem um vídeo de shorts pra vocês assistirem. Hoje é Natal, Feliz Natal a todos vocês, tá? Que papai te abençoe todos vocês cada vez mais. Obrigado pela moral de você vir aqui me acompanhar todos os dias, inclusive no Natal. Obrigado de coração, tá, gente? É isso. Hoje e ontem teve somente um vídeo longo aqui no canal, né? Teve um vídeo e um short. Hoje vai ser a mesma coisa, saindo esse vídeo aqui agora 3h30 e um shorts às 7 horas da noite. Então, é isso. Amanhã volta normalmente, um vídeo às 6 horas da manhã, o outro às 7h30 e o nosso... 7h30 não, perdão, 3h30 e o outro às 7 horas da noite com um videozinho de shorts, beleza? Vai ter 3 conteúdos todos os dias aqui no canal, então fiquem ligados. É isso, abraço, saudação de vascaínas, fiquem todos com Deus. É isso, Vitória Vascão!